Muitas vezes, as dúvidas, incertezas tentam nos paralisar. As dificuldades que enfrentamos também exercem grande influência, procurando nos afastar do propósito de Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando você é alguém que anda olhando pelas coisas que acontecem, por tudo aquilo que os teus olhos te mostram, e é impossível você não olhar para as coisas que acontecem ao seu redor. Em certos momentos, acabamos permitindo que essas coisas, esses acontecimentos, nos desviem do caminho, levando muitos a desistirem das promessas do Senhor. Só que o que Deus nos chama é para que eu e você nós possamos seguir os passos de Jesus, para que eu e você nós possamos andar por fé, para que eu e você nós possamos ser resilientes, para que eu e você nós possamos permanecer crendo, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando as circunstâncias elas se levantam contra você, o nosso papel é confiar no Senhor em todo o tempo. E tudo isso é indispensável para aqueles que desejam viver os planos de Deus. Aquilo que Deus desenhou para mim e para você, aquilo que Deus desenhou para a igreja. E você precisa se encaixar nos planos do Senhor, amém? E ainda falando sobre as dificuldades que encontramos e vamos encontrar, os problemas que acontecem, eles acontecerão. Filipenses ele nos ensina o seguinte, no capítulo 3, no verso 13 e 14, mas eu vou apenas citar aqui, primeiro verso: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim. Um verso que nos chama a não olhar para aquilo que é circunstancial, mas olhar para Deus, para a presença de Deus, confiar no Senhor, descansar no Senhor, porque isso é fundamental e necessário para mim e para você. Para que eu e você nós continuemos a avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? 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 Isso aí. O tema dessa mensagem é Deus de aliança. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia comigo no capítulo 15 do livro de Gênesis. Tem alguns versos aqui para citar, de outros capítulos, se o tempo me permitir, mas você pode segurar aí só no capítulo 15 do livro de Gênesis, que vai trazer algo precioso para nós nesse exato momento aqui. Gênesis capítulo 15, o verso 1 diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O capítulo ele começa falando que depois desses acontecimentos, e só para a gente não ficar aqui vago, eu vou citar esses acontecimentos de uma forma bem rápida, para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo. No capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele chamou Abrão e trouxe uma palavra para ele da seguinte forma, e trouxe a seguinte palavra para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Provavelmente você sabe de cor e salteado a história de Abraão. E é justamente no capítulo 12 que ele começa essa jornada apenas obedecendo aquilo que Deus o chamou a fazer. Então Abrão, se eu repetir aqui, Abrão, não importa, depois ele tem o seu nome mudado lá mais à frente, faz parte também da confirmação da promessa que Deus tinha para esse homem. A Bíblia vai falar que ele então saiu. No capítulo 12 ele sai. E quando ele sai, ele leva consigo a sua esposa Sarai, depois se tornaria Sara, e leva consigo o seu sobrinho Ló.
E essa é a parte que depois ele se complica, porque no capítulo 13 vai falar que eles começam a ter problemas. Porque tanto Abrão quanto Ló, eles eram muito ricos. Eles tinham muitas riquezas e muitos gados, então a terra já não tinha condições de suportar os dois, ou seja, eles não tinham como estar juntos. Creio no meu coração que isso é um problema gerado ou permitido pelo próprio Deus, para que Abrão tivesse consciência de que Ló não fazia parte dos planos. Porque a palavra de Deus para ele foi clara: sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, deixa os teus para trás, vai seguir para viver aquilo que eu tenho para você. Capítulo 13. E lá no depois do capítulo 13, eles se separam, como eu falei. E Abrão chega para Ló e fala assim: ó, a terra já não dá mais conta de ter eu e você juntos. Os nossos pastores, eles vivem brigando, porque não tem como o nosso rebanho estar juntos. Mas olha para frente, escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia fala que Abrão, ele olha assim: olha aquela campina aqui, olha para o lado do Jordão, olha águas, o verde ali vai ser muito bom. E a Bíblia fala que Ló escolhe esse lugar. Depois você vai conhecendo a história, você vai ver que Sodoma e Gomorra, enfim, coisas acontecem para lá. E Abrão vai para um outro lado. Visivelmente falando, não tão interessante assim para alguém que tinha muitos rebanhos para criar, para dar conta, por aí vai. Só que o primeiro ponto é: quando você escuta a voz de Deus e você segue em obediência aquilo que Deus está ministrando no seu coração, as portas elas vão se abrir, mesmo em meio às dificuldades. Por isso eu comecei falando que elas estão presentes no nosso dia a dia. E eu preciso ter o cuidado de olhar sempre para o Senhor, para não me deixar, para que eu não venha a ser levado pelo aquilo que é circunstancial, para que eu não venha a ser levado por tristezas muitas vezes da igreja, quando eu feri você por alguma coisa, que eu tratei você mal. Quando você olha para o seu irmão e vê que ele talvez não é quem você achou que ele seria. Quando você olha para os acontecimentos lá fora e vê que a igreja parece que ela está se perdendo por conta de maus exemplos, e você começa a olhar para isso e entristecer, e pessoas elas acabam se perdendo no caminho porque elas deixaram de olhar para Deus para olhar para os homens. E eu não quero aqui tirar a responsabilidade nossa como igreja de pessoas que precisam ter um comportamento de acordo com a palavra do Senhor, amém? Mas acontecem as falhas, sim, não deveria. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. Então eles se separam. E lá no capítulo 14, depois que Ló ele vai na direção que ele escolheu ir, a Bíblia fala que houve guerras entre cinco reis daquele lugar. Ló é levado cativo, lá vai Abrão, tem que sair do seu lugar para ir resgatar seu sobrinho Ló. Ele de fato pega alguns homens lá, vai, guerreia, consegue resgatar Ló. E aí onde nós chegamos no capítulo 15, bem rápido até, mas é bem interessante, depois você faz sua leitura, bem rápido mesmo. São os acontecimentos, e depois desses acontecimentos, nós vemos que Abrão ele vai, de uma certa forma, questionar Deus. Porque se você parar para analisar, não temos sempre, mas depois você fazendo a sua leitura em casa, você vai ver que ele, como eu citei aqui no capítulo 14, ele venceu guerras, ou venceu essa guerra. Você vai ver que ele era um homem próspero, de muitas riquezas, de muitos gados ali. As coisas estão acontecendo na vida desse homem. De fato ele é abençoado, ele está ali, vivendo aquilo que Deus tem para ele. A partir do momento que ele sai da sua casa, Deus e leva Ló, Deus ele fica um tempo sem falar com ele. Mas quando ele se separa, vemos que no capítulo 15 Deus está falando com ele. Então ele começa a questionar Deus. De uma certa forma ele fala assim: numa visão, veio a palavra do Senhor a ele: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. E ele fala: o que o Senhor há de me dar? Se eu continuo sem filhos, só tem alguém
da minha casa, o Damasceno Eliezer, e nada contra ele, mas se eu parar para olhar a promessa, de fato não faz sentido ser ele o meu herdeiro, porque até então eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiro. Mas ele escuta, antes disso, escuta de Deus o seguinte: eu sou o teu escudo. Uma afirmação que revela que Deus, uma afirmação que revela o cuidado de Deus para a vida desse homem. Depois ele fala assim: ó, o teu galardão será sobremodo grande. Uma afirmação que revela o desejo do Senhor de abençoar ainda mais a vida desse homem. Mas como eu falei, ele vai perguntar o que ele ainda receberia. Porque mesmo com muitos rebanhos e grandes riquezas, como eu falei aqui, ainda faltava o cumprimento da promessa de Deus, que o faria uma grande nação. Porque lá no capítulo 12 é isso que Deus deixa claro para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. Então ele sai, ele obedeceu. Então ele começa a ver que as coisas vão acontecendo, mas ainda falta aquilo que Deus prometeu: farei de você uma grande nação. Então esse homem está lá na visão, ele começa: mas será que Eliezer, o Damasceno, vai ser o meu herdeiro? Mas a resposta do Senhor para ele é o seguinte: o seu herdeiro será aquele que for gerado por você. E sabe o que fica muito claro aqui? Deus, ele não falou como seria, ele só falou que seria. E muitas vezes eu e você, nós queremos saber como, ou o motivo pelo qual, como é que Deus vai fazer, como é que ele vai realizar, mas ele apenas vai fazer. Eu não quero trazer para você uma palavra de motivação, quero trazer algo ao seu coração, daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que é confiarmos no Senhor independente do que aconteça. Mesmo que as impossibilidades tentem nos parar, tentem trazer dúvidas daquilo que Deus prometeu para mim e para você, mesmo que as circunstâncias elas tentem nos paralisar, o tempo passa e parece que Deus esqueceu de mim e de você. Muitos vão ficando pelo caminho, desistindo das promessas que Deus decretou sobre elas, sobre essas pessoas. Porque mais uma vez eu quero reforçar isso: haverá dificuldades no meio do caminho. Você conhece a história e você sabe que Abraão ele já era velho. Vocês conhecem a história e sabem que a sua esposa Sara também era velha, e ainda mais ela não poderia dar filhos. Então veja o tanto de impossibilidade que esse homem tinha que enfrentar pela frente para que ele pudesse viver a promessa que Deus o chamou. Da mesma forma somos nós. Deus nos chamou para tantas e tantas coisas. Só que deixa eu falar para vocês, existem problemas no meio do caminho, não da parte de Deus, mas problemas que querem nos fazer parar. Existe no meio do caminho haverá adversidades que tentarão nos paralisar. Haverá dificuldades no meio do caminho que vai fazer com que você, em alguns momentos, deixe de olhar para a promessa e comece de fato a achar que Deus talvez tenha esquecido de você, que talvez Deus não tenha olhado para você, que talvez aquilo que lá atrás Ele falou para você não faz muito sentido, simplesmente porque Ele ainda não liberou algo sobre a sua vida. E aí nós começamos a olhar para nós começamos a olhar para trás, nós começamos a olhar para as adversidades e dificuldades, e nós queremos muitas vezes ajudar a Deus. Biblicamente falando, todas as vezes que o homem foi tentar ajudar a Deus, deu errado. Porque Deus ele não precisa da sua ajuda, Ele não precisa da minha ajuda. Ele precisa que eu e você continue confiando nele, confiando na promessa que Ele liberou para nós, na certeza que em um determinado momento irá acontecer. É por isso que Filipenses fala o seguinte: deixe as coisas para trás, deixe os problemas que ficam para trás, deixe as adversidades para trás e se apegue em viver aquilo que Deus tem para você a cada dia. Se você parar para pensar, Abraão ele foi obediente. Como eu falei, sai da tua terra, ele saiu.
Abrão era alguém que adorava ao Senhor. Gênesis 18, 12, 8, 13 e 4 vai falar que ele levanta um altar ao Senhor. E é claro que este homem, ele era alguém de fé, porque ele viu uma palavra e saiu. Ele vai se tornar o pai da fé, como todos vocês sabem. Alguém que carregava consigo a promessa de que seria abençoado, alguém a quem Deus concedia riqueza e dava vitória. Mas ele se depara agora com a não realização da promessa. Porque, como eu falei, na visão ele está questionando Deus: quem que vai ser Eliezer? Deus fala: não, a promessa será daquele que você vai gerar. E a Bíblia fala o seguinte, Gênesis 15, versos 5 e 6. Então conduziu o Senhor até fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes contar. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Dentre vários ensinamentos que a história de Abrão, ou o capítulo 15, revela para nós, o que nós podemos extrair a partir desse momento é que a resposta do Senhor vem do alto. A resposta vem do céu, a resposta vem de Deus. Porque mais uma vez ele está lá: será que vai ser esse cara aqui? Nada contra esse cara, mas um servo da minha casa. Aí Deus pega ele pelo braço e fala: vem cá, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. O que ele está falando? Olhe para o céu. Quando houver dúvidas e dificuldades, olhe para Deus. Quando a incerteza bater na sua porta, olhe para o alto. Quando os problemas chegarem até você, olhe para o Senhor, confie nele e saiba que somente Ele pode fazer muito mais do que eu e você nós pensamos ou podemos pensar. Olhe para o céu, Abraão, e conte as estrelas, se é que você pode fazer. E como eu falei, muitas vezes a distração ela nos alcança. E quando isso acontece, você deixa de focar na palavra do Senhor. Por isso que Deus fala: Abraão, vai lá fora. Vamos lá fora. Vem cá. E começa a contar as estrelas. Porque assim será a sua descendência. Contar as estrelas é um ato de fé. Contar as estrelas é um ato de perseverança. Contar as estrelas fala de você continuar crendo na promessa do Senhor. Sabe o que Provérbios 3:5 fala? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Salmos 118:11, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Hebreus 10:35, por isso não abandone a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Versos esses que falam, que nos ensina a confiar no Senhor em todo o tempo todo. Agora, será que nós temos vivido de fato essa verdade nas nossas vidas? Será que de fato, quando o medo ele bate na nossa porta, você de fato continua confiando no Senhor? Será que mesmo você visualizando aquilo que Deus tem feito, Deus vai trazendo porções e porções a cada dia, será que mesmo assim, quando um determinado momento Deus já não tem falado com você, já não traz mais um pouco de confirmação e você está lá? Será que eu e você, nós somos pessoas que permanecem confiando no Senhor, sabendo que Ele vai fazer, mais hora ou menos hora, Ele vai fazer porque Ele prometeu e Ele irá cumprir? Será que o nosso posicionamento tem sido esse? Ou será que eu e você, nós temos muitas vezes nos entristecido? E de uma certa forma nós temos pensado, acho que, não sei, talvez eu
peguei muito culto, muita escala, fui muito para a célula e dancei muito reggae. Talvez eu acho que isso não é para mim. Sabe, principalmente quando nós muitas vezes olhamos para aquilo que é externo. Quando eu e você nós começamos a questionar acontecimentos externos, seja coisas do mundo, enfim, aqui no Brasil, lá fora, aqui na nossa cidade, por aí vai. E muitas vezes nós chegamos a pensar que Deus ele perdeu o controle das coisas. Só que muitas vezes esses fatos e acontecimentos, esses ocorridos, eles muitas vezes vêm também para tirar você da rota. E você começa a focar muito em alguma coisa, em uma determinada situação, algo muito específico, você deixa de olhar para o céu. E o que Deus quer é que eu e você nós continuemos a contar as estrelas. Eu não estou falando para você ir lá fora e ficar contando estrelas, porque me disseram que lá atrás era o seguinte, quem contava estrela nascia... Quem foi que falou isso? Mas é isso aí mesmo. A gente viu no YouTube. Não estou falando para que você começar lá para sua casa 1, 2, 3. Não é sobre isso. Mas é um coração que depende e confia no Senhor. E quando Deus ele dá uma ordem, você começa a contar, mesmo que talvez ela não estejam lá. Mas andar por fé, isso é você não andar pelaquilo que você vê, é confiar no Senhor e andar pelaquilo que você crê. E eu e você nós precisamos crer na palavra do Senhor. É isso que vai nos manter firme no propósito que Deus tem para mim e para você. Não é olhando para aquilo que é externo, não é olhando para uns, para outros, não, olhando para o Senhor. Porque quando eu passo a olhar para as pessoas, eu deixo de focar naquilo que Deus tem para a minha vida. E eu vou começar a me decepcionar com você, porque talvez você fez algo que eu não concorde. E talvez você olhe para mim e eu vou fazer uma coisa que você não concorda, e talvez você também se perca no caminho. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que deixa Jesus como exemplo e não tem nada para acusá-lo de mal, muito pelo contrário, todo o caminho ele foi íntegro, verdadeiro, para que nós possamos olhar para ele e seguir os passos dele. Duas observações quando Deus ele leva Abraão lá fora para contar as estrelas. Levando em consideração a sequência dos versos, é bem provável que não havia estrela quando Deus pede para ele contar. Eu gosto de pensar que ou não havia estrelas, ou então Deus fez aparecer estrelas para que ele pudesse contar, mas possivelmente a primeira observação ela faz mais sentido, pelo menos, até porque na verdade ele se torna um pai da fé. E alguém para ser o pai da fé tem que ser alguém que não precisa ver, só precisa crer naquilo que Deus está falando. Então a Bíblia fala que ele vai lá e começa a contar. E o verso 7, 11 diz assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxortava. Lá na frente você vai ver que no final da tarde o sacrifício é consumado. Então, por isso que eu falei, se a gente levar em consideração a ordem, a sequência cronológica dos versos, era bem provável que a hora que Abraão vai lá fora era de dia, e você sabe muito bem, durante o dia não tem estrelas, mas ainda assim ele contou aquilo que Deus mandou ele fazer. E onde eu quero chegar com tudo isso, muitas vezes, mais uma vez, não vai fazer muito sentido aquilo que Deus está te pedindo, ou talvez ele não vai dizer como vai fazer, mas ele vai liberar algo sobre você.
E o nosso papel é continuar confiando no Senhor. O nosso papel é continuar descansando em Deus. O nosso papel é continuar mergulhando nas Escrituras, na palavra do Senhor. O nosso papel é continuar adorando ao Senhor, se entregando verdadeiramente, não se importando com aquilo que acontece externamente falando, para que eu e você não sejamos roubados e perdemos de viver aquilo que Deus tem para nós. E isso é tão sério, que muitas vezes, na verdade, que tem pessoas que já não têm adorado a Deus como adorou um dia, já não têm buscado a Deus como buscou um dia, já não têm mergulhado na palavra como viveu um dia. Só que Deus, Ele nos chama para ver algo verdadeiro e profundo todos os dias. É por isso que lá na frente você vai ver que ele fala o seguinte, lá em Mateus: fecha teu quarto, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e vai ter momentos na presença do Senhor. Porque por mais que seja necessário, fundamental, vital, para nós como igreja, estarmos aqui, dias de culto, ajuntamento, para adorar, para se entregar a Deus, é necessário. Não tem como você viver fora dessa realidade. Eu estou fazendo questão de afirmar isso, porque hoje em dia pessoas vendem a ideia de que você pode viver de internet, chat GPT, inteligência artificial e por aí vai. Mas nós precisamos desse ajuntamento aqui, porque aqui é onde Deus se movimenta, aqui é onde Deus fala, aqui é onde Deus nos ensina. Aqui é onde nós podemos, como corpo, adorar o Senhor, entregar algo verdadeiro para Ele. Mas nós precisamos também, nas nossas casas, precisamos também buscar o Senhor de uma forma individual. Porque nesse lugar que você é renovado, restaurado, você é cheio da presença do Senhor. E aí quando nós chegamos aqui, a gente vai só adorar. Se a banda tocar reggae, você até dança, mesmo não gostando de dançar. Porque o que você quer é ter liberdade para entregar algo verdadeiro ao Senhor. Faça uma reflexão comigo. Quantas vezes você chegou aqui na igreja cansado? Você chegou aqui triste com alguém, com situações, e você só ficou aí, perdeu o louvor até, porque não conseguiu se concentrar em entregar palavras a Deus. Estou nem falando em você performar, porque não é sobre isso. Não é sobre um performance, não é sobre eu saber a canção, não é sobre eu cantar bem, não é sobre isso. E a Bíblia é tão maravilhosa que Deus não está buscando os músicos, os bons músicos. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Que são pessoas que querem a presença dele todos os dias. Só que muitas vezes aquilo que acontece circunstancialmente falando, tem roubado pessoas de entender que há uma promessa de Deus para mim e para você, e nós vamos viver aquilo que Deus prometeu. Só que falar sobre promessa é maravilhoso, porque você se anima, ou pelo menos deveria. Falar que Deus tem, ou saber ouvir que Deus tem algo para mim, é maravilhoso. Principalmente se for palavras de bênçãos, de prosperidade, é maravilhoso. E esse homem, ele está recebendo a confirmação daquilo que Deus já falou lá atrás para ele. Apesar de que na visão ele dá um questionamento. E aí Deus fala o quê? Vamos aqui, conta as estrelas. Tinha estrela, não tinha? Faça o seu entendimento, mas ele seguiu obedecendo aquilo que Deus o chamou a fazer. Daqui a pouco ele fala assim: Deus, como é que eu saberei o que eu vou viver? Como é que eu sei? Tudo bem, como é que eu sei? Só para que você entenda como era que acontecia o sacrifício. Os animais, eles eram mortos, e ficava alguns animais do lado de cá, outros do lado de cá, colocava sangue no meio, e para que esse sacrifício ele fosse validado, a menor parte, a parte inferior da aliança ali, precisava passar no meio, para que houvesse a validação do sacrifício. E Abraão está fazendo isso. Só que quando ele prepara tudo, a Bíblia fala que as aves do céu, as aves de rapina, dependendo da sua versão aí, começa a querer pegar o sacrifício. E a Bíblia fala que ele está lá, tentando não deixar o sacrifício ser roubado. Então veja bem, falar sobre promessa é maravilhoso, porque a gente se anima e se alegra.
Mas assim como tem as promessas, também tem um sacrifício, que eu e você nós precisamos viver todos os dias, preparar algo verdadeiro para o Senhor, porque a parte da aliança dele, ele irá cumprir. Agora eu e você nós temos também uma outra parte, que é continuar sacrificando, nos oferecendo ao Senhor, para que ele possa validar a promessa, a aliança. Então ele ouviu de Deus, ele contou as estrelas, ele sabia que ele seria abençoado, que tudo aconteceria, mas ele está lá, não deixando a semente do sacrifício ser roubada. E eu e você nós precisamos viver a mesma coisa, porque o inimigo ele vai tentar roubar as sementes, ele vai se movimentar para que as sementes você não entregue ao Senhor, e é o nosso papel não permitir que as sementes sejam roubadas. É o nosso papel continuar firme, confiando no Senhor, para que eu e você nós possamos entregar um sacrifício verdadeiro a Ele. E aí o verso segue, capítulo 15, verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu e o Girgazeu e o Jebuseu. Até aqui acaba o capítulo. Sabe o que está acontecendo aqui? Depois ele pegou no sono, e ali é dito algumas coisas que aconteceriam ali no tempo futuro. Mas a Bíblia fala também que vê um fogo, vê um fogareiro, vê uma tocha ali, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, que consumiu o sacrifício. Sabe o que Deus fez aqui? Ele se fez menor, consumiu o sacrifício, e trouxe validação e confirmação para a promessa que ele tinha feito lá atrás. Você precisa entender algo. Nós estaremos sempre entre cumprir as promessas, esperar o tempo certo, ou tentar facilitar as coisas para ajudar a Deus. Só que, no final das contas, talvez a parte mais fácil seja você querer trazer uma ajuda para Deus, porque diz respeito a você fazer as coisas acelerarem do seu jeito, da sua forma, à sua maneira. Só que deixa eu reforçar isso mais uma vez, a gente já está acabando. Deus ele não precisa da nossa ajuda para que a promessa se cumpra. Deus precisa de pessoas que sejam fiéis à palavra dele, que vão permanecer confiando independente do que aconteça, para que na hora certa, no tempo certo, ele possa fazer aquilo que ele bem quiser em nós e através de nós. Então serão três sempre: cumprir as promessas, e aí fala de permanência, e aí fala de você passar o tempo que necessário for, mas confiando em Deus, sabendo que mais hora, menos hora ele há de fazer. Esperar o tempo certo. Posso falar algo que é muito ruim? É você estar fora do centro da vontade de Deus. Veja como eu falei aqui no início, nós lemos, Abraão ele deu a prioridade a Ló de escolher o melhor lugar que ele queria, o melhor lugar a seguir. O lugar que ele escolhe não era tão bom, não era bonito, não era maravilhoso, talvez não trazia nenhuma expectativa numa ótica humana.
mas ele viveu aquilo que Deus tinha para ele, porque não estava ligado ao local que ele estava vivendo, estava ligado àquilo que ele decidiu viver em Deus. Então muitas vezes é mais fácil eu e você nós escolhermos aquilo que é melhor, visualmente falando, aquilo que talvez seja mais confortável, aquilo que talvez seja mais interessante a olhos humanos, mas se não for o centro da vontade de Deus, é o pior lugar para se estar. E às vezes você está num lugar não tão bom assim, visualmente falando, não traz muita esperança, não tem muita expectativa, parece que não tem uma luz no final do túnel. Mas se for o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para se estar, porque ali você será moldado, trabalhado, você será fortalecido, revestido pelo poder de Deus, para que você cumpra o propósito que Ele tem para você. É o lugar de capacitação, é o lugar onde Deus vai te impulsionar a viver aquilo que Ele tem para você. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor, descansar em Deus e manter a nossa vida, e manter uma vida de aliança com o Pai. O texto ele vai seguir, diz que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Eu vou parar por aqui porque tem muita coisa ainda. Mas você vai ver, se você fizer o dever de casa, continue lendo, você vai ver que Deus fez grandes e poderosos feitos através da vida desse homem. A promessa ela se cumpriu, porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas que Ele mesmo liberou sobre nós. Mas nós precisamos ser um povo que se mantém firme em aliança com Deus. Só que a aliança, quando nós falamos sobre isso, parece que remete a recursos financeiros. Mas a aliança diz respeito a você ser fiel à palavra do Senhor, andar em obediência a Ele, andar em honra a Ele, andar ouvindo a voz dEle, procurando saber aquilo que Ele tem para mim e para você. Quantas propostas surgem para mim e para você, e entenda a proposta como tudo que aparece para você sendo algo bom. Trabalho, para quem é solteiro, relacionamento, oportunidade de morar em outros lugares, enfim. Quantas vezes eu e você nós paramos para ouvir: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida nessa estação? O que o Senhor vai me direcionar agora? Ah, Daniel, eu nunca vi uma promessa, Deus não falou nada a meu respeito sobre uma promessa específica. Sim, talvez Ele ainda não tenha falado para você, mas a Bíblia ela é recheada de promessas de Deus para mim e para você, e nós precisamos tomar posse de tudo isso. Mas não esqueça do sacrifício, não esqueça da sua parte na aliança, não esqueça de confiar no Senhor e depender nele em todo o tempo, para que você possa visualizar aquilo que Ele tem para você. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite, para que você possa entender que talvez existem coisas que têm desviado o foco, que talvez você tenha olhado para tudo menos para Deus. Mas na verdade o que Deus quer é que eu e você nós possamos contar as estrelas, continuar confiando no Senhor, sabendo que Ele tem muita coisa para fazer. E por mais maravilhoso tem sido as coisas que você de repente tem vivido em Deus ou já viveu, nada do que foi até aqui se compara àquilo que há de ser.
mais uma vez, o nosso papel é confiar no Senhor. Nosso papel é descansar em Deus, sabendo o que Ele há de fazer. Principalmente porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus de aliança, Deus de promessa, o Deus que é fiel para cumprir. Agora como nós vamos nos movimentar a partir disso? Como é que serão os nossos passos a partir de agora? O que nós vamos oferecer ao Senhor? Qual sacrifício nós estamos dispostos a entregar para Ele? O quanto nós estamos dispostos a permanecer confiando em Deus? O quanto estamos dispostos a continuar esperando que Ele movimente algo? O quanto nós estamos dispostos a deixar as nossas vontades de lado para viver aquilo que Ele tem para nós? Nós vamos encerrar esse culto com mais uma adoração. Enquanto o louvor aqui adora, comece a fazer uma reflexão aí no seu lugar. Comece a olhar para os seus atos, para as suas ações. Se de fato aquilo que você tem vivido tem agradado o coração de Deus. Deus, Ele está nos alinhando como igreja. E você não pode ficar de fora desse alinhamento. Aquilo que é circunstancial, aquilo que acontece lá fora muitas vezes tem roubado o coração de muitas pessoas. Porém, por mais que as pessoas tentem, ou até mesmo consigam ferir você de uma certa forma, há um Deus que tem cuidado de nós. Há um Deus que olha para mim e para você. E esse Deus, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança. E Ele não esqueceu daquilo que Ele prometeu a seu respeito. Ele não esqueceu de mim nem de você. Ele tem algo para fazer, Ele vai fazer algo novo, Ele vai derramar algo novo. Pessoas muitas vezes estão cansadas porque o ofício da igreja leva você muitas vezes a um lugar de esgotamento. Porque, mais uma vez, eu quero reforçar sobre isso, olhar aquilo que é circunstancial, aquilo que muitas vezes não acontece na velocidade que você tanto queira, nos leva para um lugar de insatisfação, um lugar que muitas vezes nós nos decepcionamos com o próprio Deus, que nunca deveríamos chegar nesse lugar. Mas há um renovo do Senhor para mim e para você. Porque mesmo que Ele te leve para um lugar para que você conte as estrelas e elas talvez não estejam lá, o nosso papel é continuar contando, é continuar olhando para aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Se eu olho para o lado, existe uma possibilidade de eu desanimar, paralisar, desistir. Se eu olho para o alto, eu sei que de lá vem o meu renovo, que lá eu venho o meu refúgio. O meu refúgio é o Senhor que fez os céus e a terra. É a palavra do Senhor. Olhe para o alto, olhe para Ele, busque a presença dEle. Aí vem um renovo, aí vem uma transformação, aí vem validações do próprio Deus para você. E se andarmos dessa forma, você vai ver que nós vamos adorar como nunca adoramos antes. Nós vamos nos entregar como nunca fizemos antes. Nós vamos manter a nossa parte da aliança viva, viva, viva. E Deus, Ele continuará a fazer em nós e através de nós.
Por isso, como igreja, nós não podemos parar. Há promessas do Senhor para a sua igreja, e você precisa se encaixar nessa realidade. Há promessas do Senhor para mim e para você. Por isso você precisa se animar no Senhor. Ah, mas o dia mau ele chega, sim, ele chega. Mas há um Deus que é bom. Há um Deus que é maravilhoso. Há um Deus que renova as nossas forças. Há um Deus que nos dá vitória. Há um Deus que nos capacita. Há um Deus que nos leva a lugares que nunca imaginamos. Esse é o nosso Deus. O que tem demorado demais para você? O que você muitas vezes tem tentado ajudar a Deus? Ele não esqueceu a forma correta. Ele não esqueceu de você. Ele não deixou de olhar para você. Mas o seu papel é continuar confiando em Deus. O seu papel é continuar mergulhando na palavra dEle. O seu papel é continuar mergulhando nas águas do Senhor. É aí que vem o renovo, a transformação. É aí que vem tudo o que nós precisamos. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Conte as estrelas. E permaneça vivendo aquilo que Deus tem para você. Por isso vamos adorar a Deus. Se coloque de pé se assim você quiser. Se não, fique sentado, mas não perca esse momento por nada. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. E para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, Senhor Jesus, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, Deus, me lembrastes de tuas promessas, me moldaste até meu ser perfeito ser teu
O melhor lugar que nós podemos estar na presença do Senhor. Por isso não esqueça das palavras deles em momento algum, das palavras dele em momento algum. Guarde elas no seu coração. Mas continue confiando em Deus, descansando nele, que o mais ele irá fazer. Há novidades do Senhor para você. Eu não estou falando que você vai ter aquilo que você quer. Eu estou falando que Deus ele faz nova todas as coisas. Há um renovo do Senhor vindo sobre a igreja dele. É uma capacitação que vem do alto sobre nós, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que ele tem esperado de nós. Mas uma coisa nós fazemos e precisamos fazer cada dia mais é confiar no Senhor e descansar nele. Se você puder, pega na mão do irmão aí que está do teu lado. Nós vamos encerrar esse culto. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Continue a contar as estrelas. Continue a descansar no Senhor. Permaneça firme em Deus. Você irá colher grandes e poderosos feitos da parte de Deus na sua vida. Os céus estão abertos. Mesmo que as dificuldades aqui nessa terra cheguem até você, há um Deus que é poderoso, que é grande e que está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Ele tem preparado para a sua igreja. E você precisa se encaixar nisso. Repete comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta tua mão direita bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve debaixo de paz para as suas casas, mas que você continue confiando no Senhor, e a cada dia Ele derrame uma porção nova de renovo, de alegria, de fortalecimento que vem do alto, para que você continue confiando nele e vivendo para glorificar o nome dele. Vai em paz. Nós nos encontramos aqui no sábado, tem Friães, e no domingo também. Que Deus te abençoe. Se você puder, aplauda ao Senhor aí. Aleluia, glória a Deus. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, yeah. Me lembrastes de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor